Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Introdução à Saúde Coletiva, nossa terceira aula do curso técnico de enfermagem Luna Carrascosa. Hoje nós estaremos estudando um pouquinho sobre o Programa Nacional de Imunização. Bem, quando a gente fala em Programa Nacional de Imunização, a gente vai pensar exatamente nisso daqui. O controle das doenças imunopreveníveis através de amplas coberturas vacinais. Esse é o objetivo do Programa Nacional de Imunização. Então, controlar doenças imunopreveníveis através de amplas coberturas vacinais. Outro objetivo, prover a população de imunização adequada contra as doenças do programa. Então, a gente tem aqui, basicamente, dois objetivos importantes. Controlar as doenças imunopreveníveis e prover a população da imunização adequada contra as doenças do programa. Continuando, nós vamos falar aqui o conceito de imunização. Então, imunização, ela vai ser a capacidade que o organismo tem de reconhecer um agente causador da doença e, a partir daí, produzir anticorpos a partir da doença adquirida ou por meio de vacinas, ficando protegido temporária e permanentemente. Então, imunização é essa capacidade que nosso organismo vai ter para reconhecer aquele agente causador e produzir anticorpos. Essa produção, essa imunização, essa produção de anticorpos, ela se dá de forma ativa, que é aquela proteção produzida pelo próprio sistema imune da pessoa. Então, o meu próprio organismo, ele produz aquela imunização a determinada doença. Ou pode ser de uma forma passiva, quando essa proteção ela é transferida de uma pessoa para outra, por exemplo, da mãe para o filho. Bem, imunização, nós já falamos que é essa capacidade que o organismo vai ter. Agora, essas vacinas, elas podem ser de dois tipos. O primeiro, de forma inativada. Então, nós vamos ter vacinas com vírus e bactérias mortas, produzidos através de vírus e bactérias mortos. A gente chama de vacinas inativas. E temos também vacinas de vírus atenuados, quer dizer, são vírus vivos, mas que não têm a capacidade de produzir doenças. Eles estão ali, eles vão ficar ali naquele conteúdo daquela vacina, a fim de produzir anticorpos, estimular a defesa do organismo a produzir anticorpos contra aquela determinada doença. Bem, tipos de vacinas, nós vamos ter aqui vários tipos de vacinas, Eu coloquei aqui uma lista de vacinas, deixa eu colocar aqui embaixo. Primeira, BCG, ela vai prevenir contra a tuberculose miliar ou a tuberculose meníngea, a meningite causada pelo bacilo da tuberculose. Ela é tomada ao nascer. É feito um reforço aos 10 anos de idade e a via de administração é intradérmica. BCG é aquela que vai formar cicatriz no braço, normalmente no braço direito da criança. A poliomielite, que é a famosa gotinha, ela vai prevenir contra a paralisia infantil administrada no segundo, no quarto e no sexto mês, com reforço aos 15 meses e aos 5 anos. Essa é a que toda criança gosta, que é a por via oral. A tetra, que é contra a difteria, o tétano, a coqueluche e o haemófilos, que é um micro-organismo que pode causar meningite. Então, também tomada no segundo, no quarto e no sexto mês, com reforço aos 15 meses e é feita por via intramuscular. A hepatite B, ela previne, óbvio, contra a hepatite B, é feita ao nascer e, na realidade, ela é feita em 3 doses. Uma ao nascer, a outra com 1 mês e outra com 6 meses de idade. A via também é intramuscular. A dupla,
que acaba prevenindo-nos contra a difteria e o tétano. Ela é feita a partir de 7 anos. E um reforço para todos nós, né? Um reforço a cada 10 anos, feita por via intramuscular. Temos a tríplice viral, que vai imunizar contra o sarampo, cachumba e rubéola, feita aí com 1 ano de idade, e um reforço aos 5 anos, de forma subcutânea. Vacina da febre amarela, que é feita em crianças e adultos em situação de risco. Normalmente, né, essa vacina ela é aplicada quando você ia para uma área de mata, né, uma zona de mata. Hoje, né, com a campanha que a gente teve, com a disseminação aí da febre amarela pelo país, não só na região amazônica, mas em todo o país, entrou também como uma vacina obrigatória aí. Então, crianças e adultos também vão tomar, ela é feita pela via subcutânea. Deixa eu voltar aqui. Influenza, que é a vacina da gripe, é feita a partir de 6 meses e anualmente, por via intramuscular. Nós temos aqui o pneumococo 23 valente, 23 valente porque ele combate a 23 tipos de doenças causadas por pneumococos. Esta vacina, ela não se encontra como regra, né, do Programa Nacional de Imunização. Ela normalmente ela é feita em ambulatórios particulares. Então, crianças a partir de 2 anos e é feita por via intramuscular. A vacina da raiva, que também ela pode ser feita, né, de forma, vamos dizer assim, de forma preventiva. Ela deve ser feita de forma preventiva e ela pode se apresentar também na forma de soro. Depois da exposição, ela pode ser feita aí, no caso, soro antirrábico, ok? A vacina ela é feita por via intramuscular. E o rotavírus, que são vírus que vão causar uma gastroenterite, também não consta aí no Programa Nacional. Ela também é de via particular. Ela é feita de 6 semanas a 8 meses e é por via oral. Ok? Então, vacinas aí a gente tem aí também como complemento a apostila de vocês. Então, isso daí é só um complemento para a gente começar a entender um pouquinho sobre os tipos de vacinas. Bem, ainda falando em vacinas, a gente precisa entender um pouquinho sobre rede de frios. Não sei se vocês já ouviram falar, mas rede de frios, vamos ver aqui comigo. É um sistema de conservação, quer dizer, de armazenamento, de transporte, de manipulação dos imunobiológicos. Que imunobiológicos são esses? Todas as vacinas, desde a produção dela até a administração. Então, tudo isso daí está dentro de um sistema que nós chamamos de rede de frios. Então, esse sistema de rede de frios, ele é responsável por tudo isso, desde a produção da vacina até quando ela chega num posto de saúde perto da nossa casa, ela é de responsabilidade dessa rede de frios. Então, o armazenamento, o transporte adequado, né, a manipulação adequada, ela deve ser muito bem controlada. E isso é muito bem feito pelo nosso sistema de saúde pública, né? É feito. Bem, a gente tem aqui algumas conservações das vacinas. Vamos pensar aqui comigo no nível nacional, no nível central, no nível estadual. Não pode ser uma geladeira comum. Então, existem as câmaras frias. E essas câmaras frias ficam a menos 20 graus para poder manter aquela vacina de uma forma adequada. Em nível regional e municipal, nós vamos ter essas medicações já mantidas em freezers, com menos 20 graus. E o nível local, quando eu falo em nível local, aquele nível no posto de saúde. Então, o posto de saúde perto da sua casa é um nível local.
um posto de saúde central do município de São Gonçalo, que vai distribuir a vacina para todo o município, a gente vai chamar então de uma rede municipal. Rede local aqui está se referindo então aos postos de saúde nos bairros, em todos os bairros daquele determinado município. E aí, essas vacinas, elas são conservadas em geladeiras, né, geladeiras comerciais, que vão ficar entre mais 2 a 8 graus. Então, mais 2 e mais 8, né, são temperaturas positivas, diferente aqui, ó, do menos 20 graus. Então, aqui nessa municipal, a gente tem a temperatura mantendo aquelas vacinas com temperatura negativa, menos 20 graus. E no nível local, a geladeira comum, que fica de 2 a 8 graus Celsius. Qual o objetivo dessa rede de frios? É manter as condições adequadas de refrigeração dessas vacinas, que são os imunobiológicos, em toda a rede, manter as características dessas vacinas desde o início até o destino final. Então, a qualidade daquela vacina é um dos objetivos da rede de frios. Elas devem ser mantidas até o destino final, até chegar à população em geral. Manter a temperatura ideal dos imunobiológicos, uma vez que são produtos termoláveis. O que significa produtos termoláveis? São produtos que perdem a sua eficácia na variação de temperatura. Então, eles precisam ser mantidos naquela temperatura, porque senão eles vão perder a eficácia, ok? Bem, nós temos aqui alguns cuidados básicos, né, para a rede de frios, né? Quem trabalha numa rede de frios. Testar os alarmes antes de sair, no final da jornada de trabalho. A leitura da temperatura interna diariamente, no início do trabalho, no início da tarde, no final do dia, com equipamento disponível. Normalmente a gente tem nos postos de saúde as geladeiras com termômetro, né? É obrigatório ter a geladeira com termômetro. E essa medida é feita, existe um impresso próprio para a gente registrar a temperatura. Quem é responsável por aquela área, ele tem que registrar a temperatura ali, na hora que ele chegou, no início da tarde e no final do dia. Na hora dele ir embora, ele tem que escrever qual é a temperatura daquela geladeira. O equipamento de proteção individual para trabalhar dentro de uma câmara, né? Isso aqui para a rede nacional. Usar casaco, calça com capuz, casaco com capuz, calça, bota, luva. Existe toda aquela proteção individual, porque a gente vai estar lidando com temperaturas, né, muito baixas. E certificar-se uma vez ao mês de que a vedação da porta da câmara ela está adequada para o funcionamento. Quando a gente traz isso para a geladeira do posto, dos postos, a borracha que fica ali na porta da geladeira, ela não pode estar danificada, porque senão a gente acaba, né, tendo uma dúvida na eficácia daquela vacina. Ainda, registrar no formulário próprio, a gente já falou, certificar-se que a luz esteja apagada, de que todas as pessoas tenham saído, principalmente para quem fica com a rede nacional, as câmaras de ar, né, as câmaras de fria. Então, a gente precisa ter vamos dizer aqui, ter uma certeza de que todos saíram, ok? Porque a gente não pode deixar ninguém lá dentro. Então, certificar que a luz esteja apagada e que todas as pessoas tenham saído, né? E que a porta está fechada. Isso daí é uma obrigação. Fazer a limpeza da câmara com pano úmido. Quando necessário, utilizar sabão neutro, mantendo-a sempre limpa. Então, isso são alguns pontos que eu peguei, tanto da câmara, né, quanto da geladeira local, que a gente precisa ter ideia, né, de como é o funcionamento da vacina. A gente só pensa na vacina quando ela está no posto de saúde, que você vai lá e você toma aquela determinada vacina. Mas existe todo um trajeto para aquela vacina chegar até nós. Aquela vacina, ela tem que ser muito bem acondicionada, ela tem que ser muito bem transportada, né? Ela não pode ter presença de calor, ela tem que vir em frigoríficos. Então, tudo isso faz parte dessa rede de frios. A rede de frios, ela é
ela tem como função ela administrar tudo isso, ok? Desde a produção até a administração, como nós já falamos aqui. Ainda em cuidados básicos, não deixar a porta aberta por mais de 1 minuto, ao colocar ou retirar vacinas, né, os imunobiológicos, somente abrir a câmara após ter fechado a anticâmara, porque são vários compartimentos, então isso daí tem que seguir uma determinada sequência. Semanalmente, a coordenação estadual ela recebe um responsável pela rede de frios e o gráfico da temperatura das câmaras e dá o visto após análise dos mesmos. Então, existe aí uma fiscalização dessa rede de frios. Vamos falar um pouquinho agora como é a arrumação interna da geladeira comercial. Essa geladeira comercial aqui, então, nós estamos nos referindo à geladeira do posto, né? Dos postos em geral aí, dos postos que ficam nos bairros, nos municípios, ok? Então, a primeira prateleira, ela vai armazenar as vacinas que podem ser submetidas a temperaturas mais baixas. Então, a polio, sarampo, febre amarela, elas podem ficar na primeira prateleira. Nunca a gente vai guardar a vacina no congelador, sempre nas prateleiras. A segunda prateleira, ela se destina a armazenar os imunobiológicos, né, as vacinas, que não podem ser mantidas a temperaturas negativas. Então, a tríplice, a hepatite B, influenza, tetânica, BCG, essas devem ficar na segunda prateleira. E, por último, ainda na segunda prateleira, o termômetro que vai registrar a máxima e mínima, ele vai ficar na vertical, ele fica em pé, né, na vertical, na segunda prateleira. Então, aqui a gente viu a primeira, normalmente as geladeiras comerciais, as geladeiras de casa, elas têm 3 prateleiras. Então, a primeira prateleira, a essas vacinas que nós vimos, que podem ser submetidas a temperaturas negativas. A segunda prateleira é com imunobiológicos que não podem ser mantidos a temperaturas muito baixas. E nessa segunda prateleira a gente ainda vai colocar os termômetros. E aí na terceira prateleira nós vamos colocar caixas com soros ou com vacinas que podem ser conservadas com mais de 2 graus. Diluente, né? Umas ampolas, tem algumas vacinas que elas vêm em pó, então elas precisam de diluente. Esses diluentes, eles podem ficar na terceira prateleiras, podem ficar empilhados na embalagem, né? Na mesma embalagem, deixando, óbvio, esse espaço para a circulação do ar. Então, primeira, segunda e terceira. Nesse compartimento aqui inferior, né, eu ia falar de uma outra observação, mas eu vou falar depois. Nós devemos manter, no mínimo, né, 30 garrafas com água. Só que essa água aqui, a gente coloca corantes. Normalmente se coloca corantes. Alguns lugares não estão mais usando corantes, mas de uma visão assim geral. Por que a gente coloca garrafas com água, né? Pode ser até garrafas PET, desde que a gente coloque corante nela. Se a gente for utilizar a garrafa PET, a gente vai utilizar com corante. Por quê? Para evitar que as pessoas bebam. Essa geladeira de frios, né? Essa geladeira aqui, ela não pode ser aberta toda hora. É uma geladeira que a gente não pode guardar o lanchinho da tarde, guardar iogurte, guardar alimentos em geral de forma nenhuma. Essa geladeira destinada a vacinas é somente para vacinas. Então, água para beber, mas eu não tenho outra geladeira. Sinto muito. Então, assim, geladeira para vacina é para vacina. No congelador, então eu posso guardar no congelador? Não pode. No congelador, a gente vai deixar aquele geloque, aqueles gelos que já são próprios para a gente, se precisar tirar uma vacina dali, a gente já vai tirar ela acondicionada, né? Colocando num cooler ou colocando numa caixa térmica. A gente já vai acondicionar com aqueles gelos, com os geloques que a gente chama, em volta da caixa. E além disso,
O gelo ali em cima, ele vai ajudar a manter a temperatura. Caso ocorra uma queda rápida de energia, a temperatura vai ser mantida em um determinado tempo. Então, no congelador, apenas os geloques, que são os gelos, né, que a gente vai utilizar. Se precisar sair também com aquela caixa, né, levar uma vacina na casa de algum paciente, fazer uma determinada vacina em algum lugar, a gente pode levar numa caixa térmica bem forrada com gelo, né, com geloque que a gente usa, que é aquele gelo ensacado, né? Isso evita que molhe a vacina, então a gente coloca ele dentro da caixa térmica. Agora, beber água, guardar alimentos, então, como eu já falei, não pode. Somente vacina e a parte inferior, da onde ficam as gavetas ali, normalmente a gente retira as gavetas e enche de garrafa com corante. Na porta da geladeira a gente não guarda nada. Então, são alguns detalhes que são cobrados, e se vocês estiverem, né, um dia trabalhando no posto e tiver isso e chegar uma fiscalização, vocês vão ser repreendidos por isso. Então, a gente precisa manter ali como se sempre estivesse chegando alguém. Então, não tem, chegou a fiscalização, corre lá na geladeira, tira iogurte, tira maçã, tira... Errado, a gente acaba fazendo isso como uma coisa errada para a população. Na realidade, eu estou aplicando uma vacina que eu não sei qual é a qualidade dela, eu não sei qual é a confiabilidade daquela vacina. Então, a gente precisa ter essas atenções aí com a rede de frios quando a gente pensa em vacina. Aqui eu coloquei, né, uma imagem, aqui em cima são os gelos, né, os gelos recicláveis, que a gente chama de geloque. Aqui é aquele primeiro grupo de vacina, o segundo grupo de vacina. Na terceira prateleira, como eu falei, as ampolas de diluente, mais as caixas que tiverem. E aqui embaixo, olha, garrafas com água, mais com corante, ok? A geladeira, ela deve ser identificada, que é para uso de vacina, então a gente precisa ter essas atenções. Alguns cuidados com essa geladeira comercial, que é fazer a leitura da temperatura diariamente, como nós já falamos, manter fixado em cada porta do equipamento cartazes para não abrir as portas da geladeira, usar uma tomada exclusiva para aquela geladeira. Essa geladeira deve ser instalada em ambiente climatizado, com ar-condicionado. Colocar suporte de rodinha, ela deve ser uma geladeira com rodas, caso a gente precise transportá-la de um lado ali para o outro no ambiente. Não permitir armazenar outro material, que nós acabamos de falar. Certificar-se que a porta está fechada e fazer o degelo a cada 15 dias, para evitar o acúmulo de gelos. Nesse outro slide aqui, só para vocês verem, esse daqui é o calendário de vacinação de 2020, ok? Então, a gente tem todas as vacinas aqui. Vocês precisarem consultar, vocês vão tê-la aqui. O que está na apostila, eu acho que é de 2017, esse daqui é o mais atual. E nós vamos dar uma paradinha aqui, ó, deixando esse último slide. Nós vamos voltar no próximo vídeo falando um pouquinho sobre o programa de hanseníase e o programa de tuberculose. Até já!